Gente, o PET de Geografia da semana número 4, ele traz para nós a temática Fenômenos Geográficos do Brasil em Gráficos. A atividade número 1, ele apresenta um gráfico para nós, um gráfico em coluna, onde ele pede que nós observamos o gráfico que apresenta a distribuição da população masculina e feminina do Brasil, da região sudeste e do estado de Minas Gerais por atividades econômicas, agricultura, industrial e de serviços. Então ele apresenta esse gráfico com a distribuição percentual da população ocupados por setores da atividade. Então nós temos aqui no eixo horizontal as categorias, que são subdivididas, em homens e mulheres, que estão separados pelos 3 setores da economia: o setor da agricultura, o setor industrial e o setor de serviços. No eixo vertical, nós temos o quantitativo numérico do que as categorias representam. Então nós já conseguimos observar que as mulheres, elas ocupam majoritariamente o setor de serviços, enquanto o setor primário da agricultura e o setor industrial majoritariamente são ocupados pelo homem. A primeira questão, ela pergunta para nós: qual atividade econômica que ocupa mais mulheres, tanto no Brasil quanto no Sudeste e em Minas Gerais? Bom, então, como nós vimos no gráfico, o setor que vai ocupar mais mulheres vai ser o setor de serviços, correto? E ele pede para a gente justificar. Então, como que a gente justifica essa questão? Bom, o setor terciário ele vai crescer, ele vai se expandir justamente no período que a mulher também se insere mais no mercado de trabalho. Então, esse setor se expande principalmente com a urbanização e, consequentemente, é nesse período no Brasil que a mulher ela se insere mais no mercado de trabalho. Tá? Então, coloquei aqui a resposta para vocês. Já a alternativa B ela pede para nós: quais atividades econômicas ocupam mais homens que mulheres? Então, como nós vimos no gráfico, o setor primário da agricultura e o setor industrial são ocupados majoritariamente pelos homens. E aí ele pergunta por que isso ocorre. Então, coloquei a resposta: porque são setores que historicamente foram ocupados majoritariamente pelo homem e também pela associação desses setores ao trabalho pesado. A letra número C pergunta: considerando as 3 atividades econômicas apresentadas no gráfico, descreva qual espaço cada uma delas é realizada. Então, a agricultura é realizada no espaço rural, a indústria no espaço urbano e o setor de serviços também acontece no espaço urbano. Dentre as atividades, existe alguma exclusivamente realizada no espaço rural? Não, não vai existir uma exclusivamente no espaço rural. Apesar da agricultura ocorrer predominantemente no espaço rural, existem atualmente diversos exemplos de agricultura urbana. E esses exemplos de agricultura urbana eles vão acontecer inclusive no Brasil, principalmente nas cidades interioranas. Tá joia? A questão número 2, ela pede para a gente fazer a elaboração de um gráfico. E vai ser também um gráfico de colunas, onde nós vamos ter no eixo horizontal, ele já dá para nós as categorias, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, e nós vamos ter que representar no eixo vertical o quantitativo da população urbana que está inserido nessas regiões. Então, o centro-oeste é 11 milhões, nós vamos colorir esse eixo vertical preenchendo ao valor correspondente e vamos fazer o mesmo para as demais regiões. Então, o gráfico vai ficar parecido com esse aqui representado para vocês. Após construir o gráfico, explique em quais regiões se concentram as populações urbanas no Brasil. Bom, então as populações urbanas elas estão concentradas principalmente na região sudeste, porque foi nessa região que iniciou o processo de industrialização no Brasil e, consequentemente, impulsionou a urbanização. Tá joia? Então, essa é a correção do PET do 8º ano para